Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Alisson, passando aqui nesta noite de sexta-feira para trazer uma palavra para os irmãos da parte do Senhor Jesus. E hoje estudaremos um pouco falando sobre a fé e as obras. O que significa a fé? A fé sem as obras ela é morta? Será que realmente eu estou tendo fé no Senhor Jesus? Então vamos abordar alguns tópicos aqui, rapidamente, para que os irmãos venham entender um pouco qual a diferença de fé das obras, como o apóstolo Paulo falou que a fé sem as obras ela é morta. Então, será que só adianta eu ter fé e não ter as obras? Então, a fé e as obras ela tem que andar juntos. Estaremos meditando um pouco aqui em alguns versículos da parte do Senhor. E para a gente ganhar tempo, eu quero que os irmãos abram sua Bíblia em Abacuque, fica lá no Antigo Testamento, capítulo 2, versículo 4. Abacuque fica antes de Zacarias e depois de Naum, bem pertinho do finalzinho do Velho Testamento. Amém? Eu vou dar tempo aí para os irmãos procurarem e a gente está estudando um pouquinho da palavra do Senhor. Enquanto os irmãos vão procurando, eu vou falando aqui a respeito da fé. Nós vemos aqui que o escritor aos Hebreus, eu vou estar lendo com os irmãos aqui, no capítulo 11, e no versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então nós vemos aqui, irmãos, que fundamento, o significado da palavra fundamento quer dizer base. Quando a gente fala de base, a gente está falando de alicerce. Então Paulo estava dizendo o seguinte: ora, a fé é a base das coisas que se esperam, é o alicerce das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Mas como assim, irmão Alisson? Como é que eu posso ter fé em algo que eu não estou vendo? Nós sabemos que a gente servir ao nosso Deus é um ato de fé. Você sabia disso? Porque você não pode ver a Deus, mas você pode senti-lo. Glória a Deus. E é através da nossa fé que nós ficamos pertinhos de Deus e sentimos a sua presença perto de nós. Então nós vemos aqui, voltando aqui para o texto, nós vamos ler em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Antes de eu estar lendo esse texto para a gente meditarmos, para nós meditarmos, eu vou falar um pouquinho sobre o significado da palavra fé. A palavra fé está no substantivo feminino. Se os irmãos tiverem agenda, se tiverem caneta aí, vão anotando, tá certo? Então nós vemos que a palavra fé está no substantivo feminino. E o seu significado quer dizer que ela vem de uma convicção intensa e persistente em algo que não é concreto ou em algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna verdade. Significado, uma crença. Então, quando nós temos fé, nós estamos tendo uma convicção intensa e persistente, como eu dei um exemplo aqui de nós servirmos a Deus. Nós ouvimos falar de Deus através da sua palavra. Lembra quando Jó falou lá no capítulo 42, quando ele vai dizer o seguinte: eu só ouvia falar de Jesus, de Cristo, mas agora me veem os teus olhos. Então, neste momento, irmãos, nós temos aqui algo muito tremendo,
né, muito profundo. Porque como é que eu posso crer em algo que eu não estou vendo? Isso quer dizer ter fé, né? É você acreditar, é você persistir, é você ter convicção, né? Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que as situações, as dificuldades venham estar contrárias em sua vida, mas você tem fé, você crê que vai vencer, que essa luta vai passar e Deus vai te dar a vitória. Você tem que ser persistente, né? Então, quem tem fé, persiste. Nós vemos aqui, no Antigo Testamento, a palavra fé é apenas mencionada 2 vezes. Nós vemos em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 20, e em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Nós sabemos que a expressão fé, ela não vai estar escrita, né, dessa mesma forma que nós estamos mencionando aqui, pois no Antigo Testamento ela aparece como confiança, e também ela aparece mais de 150 vezes no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, a palavra fé é conhecida como confiança. Quando você vê na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, né, que é mais conhecido como o hebraico, né, o Antigo Testamento. Nós temos o hebraico e o aramaico, mas é conhecido mais como o hebraico, né, no Antigo Testamento. Já o Novo Testamento é conhecido como o grego koiné, né, que era o dialeto comum na época dos gentios ali, dos romanos, dos gregos. Então nós vemos aqui que no Antigo Testamento a palavra fé é conhecida como confiança. E no Novo Testamento a palavra fé é conhecida como fidelidade. Nós vamos ver em Romanos capítulo 3, versículo 3 e Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas também nós vemos a palavra confiança no Novo Testamento. Podemos ver aqui algumas referências em Marcos, capítulo 11, versículo 22 e versículo 23. E Mateus, capítulo 8, versículo 10. Eu não vou estar lendo todas as referências para os irmãos, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas peço aos irmãos que meditem, né, na sua casa aí. Os irmãos estão acompanhando aí do seu aparelho telefônico, do notebook, do computador. Enfim, depois os irmãos podem estar meditando, tá certo? Em outro horário. Então nós vemos aqui, irmãos, no texto ao qual eu pedi para os irmãos abrirem, em Abacuque capítulo 2, versículo 4, que vai dizer o seguinte: Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Glória a Deus. Quem é que estava falando isso aqui, irmãos? Nós vemos aqui, no livro de Abacuque, um livro muito conhecido, né? Nós vemos aqui que ele tem poucos capítulos, apenas 3 capítulos, e nós vemos que é um livro muito riquíssimo. Para quem não sabe, irmãos, o significado do nome Abacuque quer dizer o que abraça ou o que luta, né? No hebraico, o significado do nome Abacuque pode ser conhecido também como abraço, né? Nós podemos ver aqui, irmãos, que esses significados correspondem à luta de Abacuque a respeito da razão pela qual Deus permitia que os maus ficassem impunes, enquanto o povo do Senhor era assolado por calamidades. A gente vê isso aqui em Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Se ao mesmo tempo ele abraçava a salvação pela fé. Nós vemos Abacuque, capítulo 3, versículo 18. Vamos estar lendo aqui para os irmãos compreender melhor esse texto, amém? Ele diz assim: Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então nós vemos aqui, irmãos, no livro de Abacuque, né, o que foi que aconteceu, né, naquela época,
quando Abacuque foi escolhido por Deus, né? Sabemos que Abacuque era um ancião, já era avançado de idade, mas Deus contou com ele para salvar o povo, né, de Israel. Pois nós vemos aqui que naquela época a idolatria, né, a situação de Israel estava muito dificultosa, né? Eles estavam andando errados na presença do Senhor. Então eles estavam adorando a vários deuses, a ídolos. E nós sabemos que no Antigo Testamento, uma coisa que o Senhor ele sempre abominava, onde o povo de Israel sempre pecava diante do Senhor, era o pecado da idolatria. Então nós vemos aqui que no capítulo 1, do versículo 12, e do capítulo 2 ao verso 4, nós vemos que Abacuque ficou confuso com a resposta de Deus, nos versículos 5 a 11, porque ele conhecia a crueldade e a iniquidade dos caldeus. Como poderia um Deus santo usar uma nação tão profana e cruel para punir homens que eram mais justos do que eles? Então aqui, irmãos, no capítulo 2, nós vemos aqui os caldeus sendo castigados, né? Só que não entrou na cabeça de Abacuque, né? Ele não conseguia entender o porquê de uma nação, né, tão iníqua, tão cruel como os caldeus, Deus permitir, né, que esses povos cheios de pecados pudessem punir, né, pudessem, posso dizer assim, punir homens, né, que eram mais santos do que eles. Ele estava falando de Israel. Mesmo Israel estando em pecado com Deus, os caldeus eram piores, irmãos. As atitudes daquele povo, caldeus, eram homens profanos, cruéis, né? As suas práticas eram terríveis. E Abacuque não consegue entender a forma de Deus trabalhar, a forma de Deus agir. Usar aquele povo, né, que eram mais pecadores, né, que nós sabemos que não existe pecadinho nem pecadão, mas pelas atitudes deles eram mais, posso dizer assim, errôneos em suas atitudes do que o povo de Israel. Mas Deus faz com que isso aconteça, para que o povo de Israel viesse andar nos caminhos corretos do Senhor. Então aí entra Abacuque em sua oração. Nós vemos que no capítulo 3, né, nós vamos ver a oração de Abacuque, no significado que a gente falou aqui do nome Abacuque, quer dizer o que abraça. No versículo 1 do capítulo 3 vai dizer o seguinte: a oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ele vai dizer o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então nós vemos aqui, irmãos, que Abacuque estava clamando. Através da sua fé, ele ora a um Deus, a esse Deus Todo-Poderoso, para que livre Israel da sua própria ira, né? Que lembre da misericórdia. Então nós vemos nesse momento Abacuque clamando, né, por um povo que estava errando diante do Senhor. Então nós vemos aqui a fé, irmãos, de Abacuque, né? No capítulo 2, ele diz que o justo vai viver pela fé. Só que a partir do versículo 1 em diante do capítulo 2, Abacuque não está entendendo o que é que Deus está fazendo, né? Então nós vemos aqui no livro de Abacuque, capítulo 1, do versículo 12 ao 17, né? Depois você pode meditar em casa, né, aí na sua residência. Continuando aqui, nós vemos dizendo o seguinte, que eles eram mais justos do que eles, né? Convencido de que a sua queixa era justificada, ele esperou com expectativa pela resposta de Deus.
Abacuque capítulo 2, versículo 1, eu vou ler para os irmãos entenderem. Que diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Versículo 2: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Aí no versículo 3 ele vai dizer o seguinte: porque a visão ainda é para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Deus estava dizendo para Abacuque: olha, Abacuque, o tempo é meu, né? A hora é minha. Deus pede para Abacuque escrever em tábuas bem legíveis para quem passasse, visse que o tempo poderia tardar, mas que o povo viesse esperar que Deus ia entrar com providência, Deus ia agir. Por quê? Porque neste momento, irmãos, Deus estava apertando o povo de Israel. Nós sabemos que no Antigo Testamento, Deus sempre enviava um opressor. Quando esse opressor vinha e oprimia o povo de Israel, Deus sempre deixava um remanescente, né? E desse remanescente, que significa sobrevivente, desse remanescente aí, ia surgir novas pessoas, novos líderes, novos povos, para que viesse dar continuidade naquilo que Deus ele queria fazer com o seu povo. Então nós vemos aqui que Abacuque não deixou de ser um remanescente ou um sobrevivente. Deus usa a vida de Abacuque para orar pelo povo de Israel e dizer ao povo: olha, se tardar, espera, mas certamente virá e não tardará. Então, continuando aqui, irmãos, o nosso estudo, nós vemos aqui um exemplo dizendo o seguinte, que a atitude de Abraão é o modelo da verdadeira fé que salva. Está lá em Gálatas, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Gálatas, capítulo 3, versículo 6, que vai dizer o seguinte: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então nós vemos aqui, irmãos, que Abraão jogou a sua vida, né, confiando na palavra de Deus. Vamos entender o que Deus quer falar conosco? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12, versículo 1 e o 2. Glória a Deus. Gênesis capítulo 12, verso 1 e o verso 2. Que a epígrafe vai dizer o seguinte: Deus chama Abraão e lhe faz promessas, né? Nós vemos aqui dizendo o seguinte, a palavra do Senhor: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E aí, irmãos? Abraão usou da sua fé ou não? Que prova de fé agora? Olha o que é que Deus fala para Abraão. Sai da tua terra, Abraão. Sai da tua parentela. Sai da tua casa, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Imagine agora, irmãos, você ouvindo uma voz e você sem entender,
de onde está vindo essa voz, e essa voz dizia o seguinte: Abraão, Abraão, Maria, Maria, José, José, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Imagina agora, irmãos, Abraão saindo da sua casa, do meio da sua família, e indo para um lugar que Deus ainda iria lhe mostrar. Imagine agora como é que Abraão ficou. E Deus falou mais o seguinte: far-te-ei, aqui Deus está fazendo uma promessa, uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Glória a Jesus. Para que essa promessa do versículo 2 viesse se cumprir na vida de Abraão, era preciso que Abraão obedecesse e tivesse fé do versículo 1 para que se cumprisse essas promessas em suas vidas, em sua vida. Então, para que a promessa do versículo 2 venha se cumprir, era preciso que houvesse a obediência do versículo 1. Então, nós vemos aqui Abraão tendo fé, irmãos, e ouvindo a voz de Deus e saindo do meio da sua terra, da sua parentela, indo para um lugar onde Deus ainda não tinha lhe mostrado o caminho, né? Para onde ele iria, até onde ele iria. Nós vemos isso aqui, uma atitude de fé. Então nós vemos que Abraão foi um verdadeiro modelo de fé. Glória a Deus. Continuando aqui, nós vemos que a fé salvadora, portanto, envolve a confiança pessoal ativa, o compromisso de alguém para com o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Então, olha aí, a fé salvadora, portanto, envolve o quê? A confiança pessoal ativa, o compromisso de alguém para com o Senhor Jesus Cristo. Então, olha aí, automaticamente, quando nós temos fé, envolve o quê? A confiança pessoal. E depois o que mais? O compromisso. Com quem? Com o Senhor Jesus. Então, se eu e você, nós temos fé em Jesus Cristo, automaticamente nós temos confiança nele. E essa confiança gera o compromisso. A fé gera a confiança gera o compromisso, que vai gerar, né, a nossa fidelidade com o nosso Deus. Então, quando nós temos fé, nós temos confiança. Quando nós temos confiança, nós temos compromisso com aquele que nos chamou. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui, continuando, nós vemos que alguns estudiosos vão dizer o seguinte, né, e eu trouxe aqui para compartilhar com os irmãos, que não é a quantidade de fé que salva, né? É o objetivo da fé que salva. Né? Porque muita gente às vezes pensa que acha que ter muita fé vai ser salvo, né? Então nós sabemos que não é a quantidade de fé que salva, mas sim o objetivo da fé. Qual tem sido o teu objetivo nesta noite? Para que você está usando a sua fé? Em que momento você está usando a sua fé? Será que a sua fé tem sido para coisas boas? Será que tua fé tem tido algum objetivo? Então nós vemos aqui que uma grande fé no objetivo errado não altera um tio na vida do homem. Olha aí, irmãos, isso é muito importante. Vou ler novamente. Uma grande fé, então não adianta você ter uma fé tão grande e estar colocando sua fé no objetivo errado, porque isso não vai alterar nenhum tio na sua vida. Então nós temos que ter fé no objetivo certo.
Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui que é simplesmente pela fé em Cristo que somos justificados e salvos. Né? Então, crer é ter uma fé madura em Cristo, a ponto de se entregar a Ele, irmãos. Então, eu coloquei aqui algumas observações para os irmãos entenderem melhor. A primeira observação foi o seguinte: não é porque eu tenho fé, né, que Deus vai fazer do jeito que eu quero. Eita, essa é forte, viu, irmãos? Vou repetir. Não é porque eu tenho fé, porque muitas vezes é só porque a gente acha que somos, né, bam, assim no popular. Aí muitas vezes a gente acha que a nossa fé está tão grande e achamos que Deus vai fazer do jeito que a gente pede, do jeito que a gente quer. Ah, Senhor, eu quero assim, se não for assim, não dá para mim. Então não é dessa forma, irmãos, que Deus ele vai te responder. Não é porque você tem fé que Deus vai fazer do jeito que você quer. Não. A Bíblia diz que os homens têm os seus planos, né? O cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem de quem? Do Senhor. Então fique você sabendo que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos planos. Tá certo? Segundo, sem fé é impossível agradar a Deus. Essa aqui todo mundo já conhece, né? Então, sem fé, irmãos, como é que a gente vai agradar aquele que nos escolheu? Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. E é preciso que a gente venha ter fé para que a gente venha agradá-lo em sua presença. Glória a Deus. Terceiro, a fé não é para Deus te agradar. Eita, essa aqui também muito boa. A fé não é para Deus te agradar. A fé te faz agradar a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então sabemos que a fé não é para nos agradar. A fé te faz agradar a Deus. Então, quando nós temos fé, irmãos, a gente não está agradando a nós mesmos. A gente está agradando aquele a quem nos chamou e nos alistou para essa guerra. Glória a Deus. E por último aqui, nós vemos que a fé, a verdadeira fé, é quando você agrada a Deus, ainda que a vontade dele desagrade a você. E aí, irmãos? Será que é fácil? Vou repetir. A verdadeira fé é quando você agrada a Deus, ainda que a vontade dele desagrade a você. Amém? Glória a Deus. Temos que ter fé na presença do Senhor. Amém? E finalizando aqui, nós vemos o seguinte, que a fé sem as obras, ela é morta. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 14. Já vamos estar encerrando em nome de Jesus. Tiago, capítulo 2, depois de Hebreus, irmãos, lá no Novo Testamento, lá no finalzinho. Depois de Hebreus e antes de 1 Pedro. Pertinho do Apocalipse. Capítulo 2, versículo 14. Vai nos dizer o seguinte. Paulo falando aqui que a fé sem as obras para nada aproveita. Então foi o que eu falei aqui no início. Não adianta a gente ter fé e não ter as obras. Sabemos que são palavras distintas, mas ela tem que andar juntos. Nós vemos aqui, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Paulo faz uma pergunta. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano,
e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Então, nós vemos aqui, irmãos, Paulo nos alertando, né? Nos ensinando, dizendo um exemplo, né? Se o irmão está passando uma necessidade, e você dizer, vá na fé, irmãos, Deus te abençoe, né? Deus vai prover o seu alimento. E eu sabendo da situação do irmão, e não poder e não ajudá-lo, né? Mesmo que eu não tenha, mas tentar ajudá-lo de alguma forma, né? E eu disser, irmão, Deus te abençoe, né? Não ajudar o nosso irmão, não se compadecer com a dor do próximo, pois a Bíblia diz o seguinte, se alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Paulo estava dizendo aqui, em Romanos capítulo 3, versículo 20, que nenhuma carne será justificada pelas obras da lei, né? Por outro lado, nós vemos Tiago capítulo 2, versículo do 21 ao 24, quando nós lemos, né? Aparentemente que o homem não é justificado somente pela fé, mas também pelas obras. A dificuldade na aparente contradição é acentuada pela declaração do próprio Paulo em Romanos 2,13. Os que praticam a lei hão de ser justificados. Como estas duas declarações podem ser conciliadas? Em Tiago 2,14 não diz, que aproveita, ainda que um homem tenha fé. Mas, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, uma mera profissão de fé não significa a posse da fé, ou daquilo que acompanha naturalmente a fé. A fé que não é seguida por seus frutos inevitáveis e esperados não é fé, é um escárnio. E Tiago diz que esta fé é morta. Então nós vemos aqui, irmãos, Tiago deixando bem claro, né, dizendo o seguinte, que a fé sem as obras ela é morta. Não adianta eu dizer que tenho fé e não ter os frutos, né, que as obras são os frutos. Né? Automaticamente, quando eu tenho fé,